Olá, pessoal. Bem-vindos a mais uma aula de aplicações de integrais definidas. E agora, finalmente, falando do último caso de aplicação que eu vou inserir nesta playlist, que é a parte de integrais impróprias, ok? Vou dividir essa aula, no caso, em duas partes. Na verdade, vai ser a aula 12 agora, e a aula 13 seria a parte 1 e parte 2, para falar dessas integrais impróprias. Porque até tecnicamente elas se dividem em dois tipos, em dois casos. Então, um caso eu vou falar aqui na parte 1 e o outro caso eu vou acabar falando na parte 2, ok? E aqui, para começar, a primeira coisa que eu quero colocar para vocês é o seguinte: desde a primeira aula, quando a gente estava lidando com áreas entre curvas, depois passamos para volumes, depois passamos para comprimento de arco, área de superfície. Desde a primeira aula, nós estamos lidando que a função ela tem que ser contínua dentro do intervalo AB, porque todos os nossos problemas caem numa integral definida. A integral definida, por definição, para usar o teorema fundamental do cálculo, né, para poder, ou seja, o teorema fundamental do cálculo é que a integral de AB de uma certa função é a efona de B menos a efona de A, onde a efona é uma primitiva da função integrante, do F', né? Essa função f' que está sendo integrada no intervalo AB, ela deve ser contínua, ou ela deve ter um número finito de descontinuidades. Um número finito de descontinuidade é no seguinte sentido. Imagina que no intervalo AB, a tua função ela é descontínua, mas aonde ela termina, ela dá um salto, tem uma descontinuidade, mas ela continua com uma bola e continua, e aí ela tem outra descontinuidade, dá outro salto e continua, podendo ser para cima ou para baixo. Ou seja, ela não tem um buraco ali no meio. Se acontece isso daí, a gente vai dividindo em vários intervalos. A gente já falou isso lá na playlist de integrais definidas e teorema fundamental do cálculo. Porém, aqui agora, a gente vai trabalhar com dois casos de integrais, onde o primeiro caso delas, eu tenho uma integral que os intervalos explodem para infinito, ou seja, eu não estou calculando uma integral de A até B. Vocês se lembram que todos os meus problemas eram um intervalo fechado e começava em A e terminava em B, né? E a função contínua. Então, agora, eu não vou pegar um intervalo que vai de A até B, eu vou pegar um intervalo que começa em A, por exemplo, e vai até mais infinito. Então, é um intervalo infinito. Ou eu posso pegar um intervalo que vem de menos infinito até A, né? No caso, vamos colocar de menos infinito até B, né? Que geralmente começa em A e termina em B. Então, menos infinito morre em B. Ou, na melhor das possibilidades, de menos infinito a mais infinito. É meio estranho falar a princípio, né? Uma integral que vai de menos infinito a mais infinito. Ok? Então, o foco dessa aula, já apresentando aqui para vocês a bancada, é justamente tratar esses tipos de integrais. Então, o nosso foco, como vai aparecer para vocês aí, é resolver integrais definidas no caso onde o intervalo de integração agora é infinito, ok? E também, esse é o tipo 1 que vai ser o assunto da aula de hoje, tá? Na aula 13, a gente vai trabalhar onde a função tem uma descontinuidade infinita. Pessoal, ter uma descontinuidade infinita, por exemplo, imagina que você está integrando de 0 a 4, certo? De 0 a 4. Olha, não é infinito esse intervalo. De 0 a 4, mas a função que você está integrando é 1 sobre x. Ela tem uma descontinuidade infinita quando está se aproximando de 0. Tá certo? Porque o gráfico dela se explode, né? No caso, vai para mais infinito quando o zero vem pela direita. Vamos pensar desse jeito. Porque eu estou pegando de 0 a 4, então só me interessa a porção positiva de 1 sobre x. Esses são os tipos de exemplos que a gente vai lidar nessas aulas 12 e 13. Nesta primeira aula, eu vou focar na integral onde o intervalo de integração é infinito. Que é o que a gente chama de integral imprópria do tipo 1. Perfeito? Então, ó, tipo 1 são os intervalos infinitos. É nesse tipo de integrais, nesses tipos de integrais, perdão, que é o que a gente vai focar nessa aula de hoje. O tipo 2, que é o tal da descontinuidade infinita, é o assunto da 13ª aula. Então, aqui nós estamos agora interessados nesse tipo de integral. Ó, a gente não tem mais um intervalo fechado a B. A gente tem um intervalo que começa em A e vai para mais infinito, né, de uma função, ou ele vem de menos infinito e morre em B, então ele vem lá do menos infinito e morre em B, ou começa em A e vai para mais infinito, ou vai de menos infinito a mais infinito. Uma pausa. Aqui eu vou me preocupar com apenas a parte de como resolver as integrais,
pois é um curso de cálculo. Em partes mais avançadas de cursos de cálculo, como, por exemplo, um curso de, às vezes, algumas universidades chamam de cálculo avançado ou cálculo 4, alguns chamam da parte de equações diferenciais, existem integrais que têm esses intervalos infinitos, tá certo? Uma transformada de Fourier vai aparecer, seja lá o que seja essa transformada de Fourier, não é o assunto que eu vou abordar aqui, mas esses intervalos infinitos, essas integrais com intervalos infinitos, elas aparecem com frequência em problemas de engenharia, assim, bastante, né? Em matemática também, tá certo? Em variados problemas aí. Então, aqui nós vamos nos preocupar como saber resolver para quando chegar em partes mais aplicadas, a gente conseguir já saber como que resolve o problema. Então, esse é o tipo de integral que a gente vai resolver, e aqui é onde entra a definição dela. Como que funciona a definição? Pessoal, uma integral imprópria do tipo 1, ou seja, intervalo infinito, ela tem 3 situações que podem acontecer. A primeira delas, vamos por pedaços aqui, para a gente não se confundir. Tá vendo que aqui eu não estou fazendo mais a integral de A mais a infinito. Eu estou fazendo uma integral que vai de A até T. T aqui é uma constante real, é um número T maior do que A, mas presta atenção, é um T genérico. Eu chamo de T, não vou chamar de X para não confundir com o f de x dx aqui da integral. Então, esse T aqui, ele é uma variável, ele é uma constante, porém é variável. É um número. Não é para você vir aqui e escolher particularmente, se o meu A vale 10, eu vou escolher T como 32. Porque é para cada T maior do que A, se meu A vale 10, eu gosto do 32, eu escolho 32. Aí outro vai lá e escolhe o 45. Aí o outro gosta do 11, porque todo número é maior do que 10. Eu estou usando 10 como exemplo para A, né? Não é isso. É um T genérico, e em cima desse T genérico é o que a gente vai dar a ideia do infinito. Então eu vou resolver essa integral de A até T, e se essa integral existir para cada número T, não é particularizar, é generalizar, é trabalhar com o T. Então, a integral que vai de até mais infinito, na teoria, eu vou colocar um parênteses aqui que é desnecessário, tá? Vocês vão perceber por quê. Não precisaria desse parênteses, mas vou só para dar um foco aqui, um enfoque no problema. Você vai resolver a integral que vai de A até T da sua função, vai dar um cara que depende de T aqui dentro, tudo isso aqui vai dar uma resposta que depende de T. Daqui a pouco vocês vão entender melhor na prática. E depois eu vou fazer o T tendendo a infinito, dá na mesma. Ou seja, eu calculo a integral que vai de A até T e depois eu faço o T explodir para o infinito. Então a definição, ela por si só, se explica. A mesma coisa é quando vem de menos infinito. Só que ao invés de eu fazer de A até T, o T está aqui, tá certo? E depois eu faço o T explodir para o infinito. Agora, ao invés de eu fazer de A até T, eu faço de T até B, e agora eu pego o T e explodo ele para menos infinito. Ok? Aqui está explodindo para menos infinito para mais infinito. Eu coloquei esse, não precisaria colocar o mais, tá? T tendendo a infinito aqui, estaria subentendido que era infinito positivo, mas acabei colocando para reforçar a ideia. Agora, quando é menos infinito, eu tenho que colocar, né? Que é menos infinito. Então, nesse caso, quando ela vem de menos infinito, a gente substitui na teoria, na teoria não, né? No, digamos assim, no vamos ver mesmo, a gente substitui o menos infinito por t, que é o que eu fiz aqui, resolve essa integral em função de t, e depois faz o t explodir para o menos infinito. Bom, essa integral, se ela existe, então essa integral aqui, desde que o limite exista como um número, está escrito isso nas duas, eu acabei esquecendo de falar. Por que desde que exista como um número? Pessoal, como a gente está fazendo as coisas explodir para infinito, talvez essas respostas explodam para infinito, seja positivo ou negativo. Então, como isso aqui é um limite, aqui dentro vai dar uma coisa que depende de t, mas a depender como o t está indo para menos infinito e para mais infinito, esse limite aqui pode ir para mais infinito ou menos infinito, e esse limite pode ir para mais infinito ou menos infinito. Ou seja, se isso é igual a isso, quer dizer que a integral imprópria do tipo 1, que é de intervalo infinito, vai para infinito, e essa pode ir para infinito também. Presta atenção, não é vai para infinito, ela pode ir para infinito ou pode ir para um número. Quando as integrais que aparecem ali na definição 1 e 2, né, aqui é a 2, aqui é a 1, essas integrais impróprias aqui, quando elas vão para um número,
elas são chamadas de convergentes, ou seja, se os limites existirem. Pessoal, o limite existir como número real, tá? E elas são chamadas de divergentes caso contrário, ou seja, quando elas vão para mais infinito ou menos infinito, quer dizer que o limite não existe, tá certo? Limite, lembrando que limite é número, ok? Então, se os limites existem, quer dizer que aqui existe como sendo um número L pertencente aos reais, tá? E caso vá para infinito, elas são chamadas de divergentes, ok? Para finalizar e a gente já começar os exemplos, é uma aula bem simples, tá? Não é difícil. E se essas duas forem convergentes, qualquer integral que vai de menos a mais infinito, eu quebro ela como um menos infinito até C e de C até mais infinito, ok? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nesse caso aqui, nesse caso particular, o que eu quero dizer é que quando ela vai de menos a mais infinito, quando você tem duas integrais que são convergentes, aqui, na verdade, o pessoal tem um errinho de digitação que é do Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui eu vou colocar C, tá? E aqui eu vou colocar C também. Por quê? Porque se essa é convergente e essa é convergente, ó, como uma termina onde a outra começa, tecnicamente a propriedade de integral vai dar menos infinito até C, mais a integral de C até mais infinito, ou seja, de menos infinito a mais infinito. Tá vendo? Ó? De menos infinito até C, de C até mais infinito. Perfeito? Então, para qualquer C pertencente aos reais. Tá claro? Então, é assim que a gente... Aqui no caso, essa daqui, ó, essa era da definição 1, tá? E essa a gente calcula pela definição 2. Lembrando, ó, definição 1 é quando ela vai de C a mais infinito. Tá vendo? Ó, um número até mais infinito. Aqui no caso é A. Então, o T explode para mais infinito. Aqui fica de A até T e faço o T explodir para mais infinito. Essa que eu coloquei, que é o segundo caso, que é o número 2, tá? Essa que é o segundo caso, ó, de menos infinito até C, eu calculo de menos infinito até uma constante, a função, eu substituo menos infinito por uma variável T, calculo em função de T e faço T tender para menos infinito, ok? Então, como que fica esses exemplos? Bora calcular, então, o primeiro exemplo aqui, ó. Determine se a integral é convergente ou divergente. Bom, pessoal, vou pegar aqui, ó, isso aqui é do tipo 1, é a integral da definição 1, né, que vai de 1 para mais infinito. Prestem atenção de novo na definição, eu acho que depois eu não preciso mostrar mais. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular quem é a... Tá vendo que é isso aqui o meu problema, onde a f de x é 1 sobre x ao quadrado agora. O que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro o que está dentro desse parênteses, e depois o que está dentro do parênteses eu vou fazer o limite tendendo ao infinito. Para eu não me perder, primeiro eu vou calcular a primitiva, né? Depois eu vou colocar o intervalo, depois eu aplico o teorema fundamental do cálculo e depois eu aplico o limite. Então, se vocês não entenderam o que eu falei, eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Primeiro eu vou me preocupar é ótimo, 1 sobre x ao quadrado, em preocupar em calcular a primitiva da função. Tá vendo? Nem coloquei o intervalo. Para não confundir mesmo, tá certo? Então, isso daqui agora é a mesma coisa que x elevado a menos 2 dx. E resolvendo essa integral, isso vai dar x elevado a menos 1 sobre menos 1, que é igual a menos 1 sobre x. Acabou o meu problema? Não. Qual que é a integral? Ela vai de 1 a mais infinito. Na prática, eu vou substituir esse mais infinito por 1t agora. Então, eu vou calcular a integral de 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx. Isso daqui eu já resolvi, que é menos 1 sobre x. Eu só preciso aplicar agora o teorema fundamental do cálculo, que vai ser menos 1 sobre x, tudo isso no intervalo de 1 até t. Como eu falei para vocês, a minha integral depende de x. Esse t está fazendo o papel de uma constante qualquer maior do que 1. Ó, t é um número maior do que o a. O meu a aqui agora é 1. Tá claro? Então, nesse sentido aqui, quanto que fica essa integral? Se aqui fosse 2, de 1 até 2, ficaria menos 1 sobre 2, menos 1 sobre 1, né? Pelo teorema fundamental do cálculo. Como aqui é t, é um t genérico, isso aqui então vai ficar menos 1 sobre t, substituiu de cima, menos 1 sobre 1. Pelo teorema fundamental do cálculo é isso, né? O de cima menos o de baixo. Como o de cima é um genérico t, por isso que eu não posso chamar de x, tá vendo? Porque senão vai dar confusão aqui. Beleza? Vai ficar x, enfim.
Ou seja, isso daqui, ó, menos com 1 sobre 1 dá 1, né? Menos com menos dá mais, então isso vai dar 1 menos 1 sobre t. Esse é o valor da integral. E por fim, agora, logo, agora a gente calcula, no lugar do t, eu faço mais infinito de 1 sobre x ao quadrado dx, por definição, é o limite de t tendendo a mais infinito da integral de 1 até t, de 1 sobre x ao quadrado dx. Ou seja, isso vai dar o limite, tá vendo como é importante calcular primeiro? Ó, porque agora tá aqui, ó, limite de 1 sobre 1 menos t. A integral depende de x, mas o intervalo de integração é de t. Então, tudo que dá na integral depende de t. Aí eu chego num limite que vai depender de t. Bom, todo mundo está careca de saber que isso aqui vai para zero, quando t vai para infinito, portanto, isso aqui dá 1. Ok? Ou seja, a minha integral ela é convergente e converge para 1. Tá claro? E aí é onde entra uma coisa que às vezes é um pouco assustadora, né? Porque eu acredito que vocês se lembram de como que é o gráfico da função 1 sobre x. Mas se não lembrar, eu vou ter um desenho aqui para mostrar para vocês agora. Mas a função 1 sobre x, se eu pegar e a minha função f de x ela for positiva, a função, aliás, 1 sobre x ao quadrado, né? Não sobre x, não. 1 sobre x ao quadrado, né, é um gráfico que, quando se aproxima de zero pela direita, vai para mais infinito, e à medida que x vai para infinito, também vai para mais infinito. Ou seja, ele é um gráfico, aliás, 1 sobre x ao quadrado é uma função positiva, tá certo? Se é uma função positiva, eu posso interpretar isso como uma área. Aí você fala, professor, mas se a coisa vai para mais infinito, como que eu posso interpretar isso como uma área? Uai, a integral, ela é interpretada como uma área. A área abaixo do gráfico de 1 sobre x ao quadrado, começando de 1 até mais infinito, quando explode para infinito, dá 1. E não é difícil de ver isso daqui. Dá uma olhada. Nesse meu exemplo aqui, ó. Essa daqui, pessoal, ó, é o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado, tá? Em todos os casos. Beleza? Em todos os casos aqui, ó. Vamos chamar esse aqui, ó, de A, de B. Aí esse aqui de baixo vai ser C e D, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Beleza? Em todos os casos, eu tenho a y igual a 1 sobre x ao quadrado. Esse é o gráfico. Beleza? Pessoal, lógico que tem um gráfico que está virado para cá no x negativo, mas não importa porque a minha integral começava em 1. Então é de 1 até mais infinito, que a gente vai se preocupar. Pergunta que eu faço para vocês, ó, eu vou até colocar aqui em cima, quanto que dava a integral de 1 até t de 1 sobre x ao quadrado dx? Ela dava 1 sobre 1 menos t. Esse era o resultado. Tava aqui, ó, a gente acabou de resolver. Sem aplicar o limite antes, ó. Tá aqui, dava 1 sobre 1 menos t. Ok? O que eu quero mostrar para vocês aqui agora é o seguinte. Quando t é 2, eu estaria calculando a integral de 1 até 2. Veja bem, 1 até 2, ele está falando que a área aqui dá meio. Por quê? 1 menos meio é meio. E quando t for 3? Tá vendo que eu estou fazendo o t aumentar, tá vendo? Estou fazendo o t crescer. De 2 eu já pulei para 3. E quando t for 3, eu vou ter 1 menos 1 terço. 1 menos 1 terço dá quanto? 2 terços. E quando o meu t for 5, tá vendo que cada vez mais, ó, a área, eu vou pegando, sempre vai ter uma área infinitesimal aqui, só que ela vai ser tão pequena que no infinito é como se eu estivesse somando zero. Ela vai diminuindo cada vez mais essa área. Ela nunca vai encostar no eixo x, o gráfico da função 1 sobre x ao quadrado. Sempre vai ter um pedacinho infinitesimal de área aqui. Mas quando o meu t é 5, ó, 1 até 5, de 1 até 5, dá 1 menos 1 quinto. 1 menos 1 quinto é 4 quintos. Ou seja, e quando o meu t explode para mais infinito, eu vou ter 1 menos 1 sobre alguma coisa que vai para zero. Então, vai dar 1, tá certo? Ah, uma coisa que é importante, tá? No exemplo anterior, não me faça isso, tá? Ó, é bom colocar essa observação, isso aqui. Pode ser aqui, poderia ter sido no exemplo anterior. Não me faça isso aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Ó, 1 até mais infinito de 1 sobre x ao quadrado dx. Você resolve a integral e faz isso aqui, ó, menos 1 sobre x, no intervalo de 1 a mais infinito. Cara, isso aqui toda vez que você faz, o computador explode. Que é menos 1 sobre mais infinito mais 1. Tá?
Aí você resolve e fala que isso aqui é 1. Isso daqui, ó, infinito não é número, tá? Isso está errado do ponto de vista matemático, e isso daí desbanca muita gente em provas abertas de concurso público que tem integrais impróprias. Aliás, em provas de cálculo 1, que tiver coisas limites infinitos e você substitui o infinito no lugar do número, você com certeza perde pontos, se é que a sua questão não é anulada, tá? Porque infinito não é número, tá certo? Então, isso aqui foi só um alerta daquele exemplo anterior. Professor, mas deu a mesma resposta. Tá, você chegou na resposta correta por meios ilícitos, tá certo? Então, tecnicamente, tá errado, tá? Bom, enfim, morremos nesse primeiro exemplo, agora bora passar para mais um. Mesma ideia, então dá para a gente seguir um pouquinho mais rápido. Professor, mas é exatamente o exemplo anterior, só tirou o x pelo x ao quadrado? Sim. Então dá para a gente fazer mais rápido, e tem um porquê que eu fiz com 1 sobre x ao quadrado, e agora eu quero fazer com 1 sobre x. Até o intervalo de integração é o mesmo. Então, ó, vamos lá. Integral de 1 sobre x dx. A primitiva, sem intervalo, quem que é? É o ln do módulo de x. Pessoal, aqui teria mais constante, eu esqueci de falar isso no exemplo 1, mas tecnicamente eu não coloco mais constante aqui, porque eu sei que, na real, o meu problema é um intervalo é um intervalo definido, né? Tá certo? E a constante some quando eu tenho intervalos definidos. Eu substituí o mais infinito por um t, então até aqui ok. Como o meu t é um número maior do que 1, o módulo de x vai ser o próprio x, né? Porque o x é maior do que 1. Se o x vai do intervalo de 1 até t, esse módulo é desprezível. Então, isso aqui fica ln do módulo de x de 1 até t. Ou seja, isso dá ln de t menos ln de 1. Ln de 1 é 0. Então, isso aqui deu só ln de t. Logo, esse exemplo é bem fácil também. A integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x dx é igual ao limite de t tendendo a mais infinito pela definição de 1 sobre t, 1 sobre x dx, que é o limite de t tendendo a mais infinito de ln de t, e todo mundo sabe que isso daqui dá mais infinito. O gráfico da função ln, vou fazer espelhado aqui pensando para vocês. Eixo x, eixo y, o gráfico da ln faz isso aqui, né? Ok? Então, o gráfico da ln fazendo esse movimento aqui, quer dizer que ela cada vez mais vai crescendo, vai para mais infinito. Logo, a integral... Qual que era a definição? Ela é divergente. No primeiro exemplo, ela era convergente e convergia para o valor 1. Tá? Toda integral que dá um número, o limite dá um número, lembra da definição? A gente chama de convergente. E o bizarro, a próxima folha que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte. Qual foi a sutileza desse exemplo para o exemplo anterior? É que eu tirei o quadrado que estava no exemplo 1 e não coloquei aqui no exemplo 2. Eu integrei a função 1 sobre x ao quadrado no exemplo 1, no mesmo intervalo de 1 a mais infinito, e aqui eu integrei 1 sobre x, ou seja, sem o quadrado, no mesmo intervalo. Só que no exemplo anterior, do 1 sobre x ao quadrado, a área deu 1, existia, a integral era convergente, e nesse daqui sem o quadrado, a área deu infinita. Tá vendo? Eu coloquei aqui ó, uma representação geométrica dos dois exemplos, aqui é o gráfico de 1 sobre x ao quadrado, essa é de 1 sobre x. O gráfico da 1 sobre x ao quadrado, ela é um pouquinho mais achatada que a 1 sobre x, mas elas têm o mesmo comportamento. Tá certo? O mesmo tipo de comportamento pensando em hipérbole, né? Vamos falar dessa forma. Então, nesse caso aqui, ó, nesse caso, a área é finita, dava 1. Tá vendo? Ó, aqui a área é finita e aqui a área é infinita. Ou seja, por mais que aqui é o comportamento parecida com essa daqui eu vou praticamente no infinito somando 0, né, quando vai apertando a área, mas essa daqui não. Ela vai sempre tendo alguma coisa que vai acrescentar, tá certo? Esses são os mistérios que às vezes a matemática traz pra gente, né, que as ciências exatas traz pra gente, mas está correto. Essa aqui tem área finita e essa daqui tem área infinita. Ok? Bora fazer mais um exemplo para reforçar a ideia. Agora eu quero fazer um exemplo com a ideia de quebrar o intervalo, tá? De fazer isso aqui, ó. Quero fazer um exemplo com essa ideia aqui agora, que vai de menos para mais infinito. Então, pegando esse caso que vai de menos a mais infinito, só me organizar aqui rapidão. Ok?
tá aqui o exemplo. Determine se a integral ela é convergente ou divergente. Pessoal, primeira coisa, essa função aqui, ó, 1 sobre 1 mais x ao quadrado, ela é contínua de menos a mais infinito, né? Ela teria descontinuidade aqui embaixo, mas aqui embaixo é sempre maior ou igual a 1, né? Porque como o x está elevado ao quadrado, isso é sempre um número positivo. Na pior das possibilidades, quando o x é 0, o denominador é 1, e se o x for qualquer número diferente de 0, vai dar maior do que 1, ou seja, vai dar diferente de 0 sempre, tá certo? Então, eu posso escolher o cara que vai quebrar o intervalo aqui como qualquer constante, qualquer. Se você quiser quebrar de menos infinito a 3, depois de 3 a mais infinito, pode. De menos infinito a 10, de 10 a mais infinito, pode, não tem problema nenhum, tá certo? Só que eu já vou quebrar no 1, que para mim é mais prático para fazer conta, porque eu já sei quem é a integral desse cara aqui, tá certo? Eu vou quebrar essa integral, a primeira coisa que eu vou fazer é quebrar a integral de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, como sendo a integral de menos infinito até 0, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx, mais a integral de 0 a mais infinito de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Aliás, eu marquei esse 1 aqui, esquece esse 1 aqui, marca uma bolinha para não confundir agora. Essa daqui, ó, é o que estava lá na definição 1, e essa daqui é o que estava na definição 2. Professor, mas por que você escolheu o 0? Porque eu poderia escolher qualquer valor, e para mim o 0 é mais fácil para fazer conta, tá certo? Bom, agora vamos resolver primeiro. Pode resolver qualquer uma, vamos resolver essa daqui primeiro, vai, a 2, vamos resolver na ordem. É meio estranho, né, fazer a 2 antes da 1, mas vamos lá, vou fazer aqui na ordem. Primeiro eu vou, aliás, antes disso, não vou nem resolver o 2. Primeiro eu vou calcular a primitiva, né? Primeiro eu vou calcular a primitiva que aparece nas duas. Então, quem é a primitiva de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx? É o arco tangente de x. Agora sim dá para resolver, né? Porque a primitiva é tanto para o 1 quanto para o 2 é a mesma, né? Agora vamos lá, segundo caso. Integral, eu vou substituir o menos infinito por t. E aí aqui fica 0, então. De 1 sobre 1 mais x quadrado dx é a arco tangente de x no intervalo de 0 até t. Isso vai dar, então, a arco tangente de t menos a arco tangente de 0, ok? Isso aqui, então, eu vou colocar bem apertado aqui, mas vamos lá, vai dar arco tangente de t apenas. Esse é o resultado. Aliás, é o contrário, né, gente? Ó, eu inverti aqui. Então, pera um pouquinho. Aqui é menos, aqui é mais e aqui é menos. Ok? Porque aqui não é de 0 até t, é de t até 0. Eu estava resolvendo essa, na verdade. Mas, era mesmo. Pronto. Devidamente corrigido, ok? Então, isso daqui vai dar, ó, arco tangente de 0, tá meio fora de ordem aqui, arco tangente de 0, menos arco tangente de t. Então, isso aqui deu menos arco tangente de t, ok? Logo, bora resolver essa integral aí agora. Logo, como que vai ficar? A integral de menos infinito até 0 de 1 sobre x quadrado mais 1, ou 1 mais x quadrado, que seja, vai dar o limite, agora eu faço t tendendo a menos infinito, da integral de t até 0 de 1 sobre x quadrado mais 1 dx, que a gente viu que era o limite de t tendendo a menos infinito de menos arco tangente de t. Pessoal, toma um pouco de cuidado aqui agora. Esse menos aqui, tecnicamente eu posso jogar ele para fora do limite porque ele é uma constante, ok? Então, eu vou até fazer isso para não confundir vocês. Ó, menos limite de t tendendo a menos infinito da arco tangente de t. Agora aqui sim. Aí o menos que está ali fora. Não sei se vocês se lembram, eu vou pegar um rascunho aqui, ó. Mas a arco tangente de t, ela era uma função que ela é limitada superiormente em π sobre 2, inferiormente em menos π sobre 2, e ela vem entendendo aqui, sobe, passa aqui, faz isso aqui. Esse é o caso, é o gráfico da arco tangente. Essa aqui é y igual a arco tangente de t. A gente aprende lá nos cursos iniciais de cálculo 1, ok? Quando o t está indo para menos infinito, aqui no caso é meu eixo t e meu eixo y. Quando o meu t está indo para menos infinito, a minha arco tangente de t está indo para onde? Para menos π sobre 2. Ela se aproxima
cada vez mais de menos π sobre 2. Cuidado, que isso aqui agora é limite, tá? Então, isso aqui vai dar menos π sobre 2, que deu π sobre 2. Ok? Guarda esse resultado, porque agora a gente precisa... Guarda esse resultado, porque agora a gente precisa resolver o 1, né? Eu só resolvi o 2, que é esse aqui. Vou resolver esse 1 aqui. A primitiva eu já tenho, que é arco tangente. Agora eu tenho que fazer de 0 a mais infinito. Como ela é de 0 a mais infinito, então eu só vou fazer assim, ó, de 0 até t, troco mais infinito por t, 1x ao quadrado dx. Ou seja, da arco tangente de x, agora sim, né, que eu tinha feito no outro, de 0 até t, da arco tangente de t menos 0, já vou colocar desse jeito, tá? Porque arco tangente de 0 é 0. Então, isso aqui vai dar arco tangente de t. O outro dava negativo, esse dava positivo. Logo, ok? Logo, a integral de 0 a mais infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx é o limite de t tendendo a mais infinito da integral de 0 até t de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, que é o limite da arco tangente de t, quando t vai para mais infinito. Bom, o gráfico está aqui ainda, ó, se vocês quiserem, ó, quando t vai para mais infinito agora, o gráfico se aproxima da onde? De π sobre 2. Então, esse limite aqui vai dar π sobre 2. Portanto, a integral que vai de menos infinito a mais infinito de 1 sobre 1 mais x quadrado dx, ela pessoal, acho que posso me dar o luxo de fazer assim, ó, o que a gente resolveu em 1, que resolveu em 2, vai dar π sobre 2 mais π sobre 2, que é π. Ok? Se quiser colocar o mais aqui, pode, não tem problema, tá certo? Só para vocês entenderem, ó, a de menos a mais infinito, ela vai ser o que a gente resolveu em 1 ou 2, 2 ou 1 que seja, deu π sobre 2, deu π sobre 2, a soma delas dá π. E aqui eu trouxe qual é o gráfico dessa função, para vocês terem uma ideia do que está acontecendo nesse problema. Tá vendo? Ó, a área é π, porque essa função ela é sempre positiva. Esse é o gráfico da função 1 sobre 1 mais x ao quadrado, não é cosseno não, hein? Cuidado. Isso aqui é a integral de menos a mais infinito, quer dizer que essa área aqui, o gráfico, ele cada vez mais se aproxima de zero, tanto para o mais infinito, quanto para o menos infinito. Só que esta área toda, de menos a mais infinito, vale π. Ok? Foi o que a gente acabou de fazer aí nessa folha. E para finalizar, pessoal, esse último exemplo, vou tentar ser breve para não delongar muito o vídeo, perguntando para quais valores de P essa integral ela é convergente. A gente já viu no exemplo 1 que para P igual a 2 é convergente, por exemplo, em particular. Para P igual a 1, no exemplo 2, a gente viu que é divergente. E se eu colocar P igual a 37,3, porque afinal de contas você está falando que o P é real, tá? Não é necessariamente inteiros, ou nem inteiros positivos, pode ser número negativo mesmo. Esse exercício não é para você escolher um P particular e falar, para esse P, é para eu encontrar uma situação geral que essa integral imprópria do tipo 1 vai ser convergente para quais valores de P. Então, veja bem, eu vou separar em dois casos. Caso P igual a 1 e caso P é diferente de 1. Por que eu vou fazer isso? Quando P é igual a 1, eu sei que a integral dá ln de x. Essa foi a minha linha de raciocínio. Da ln de x. E quando P é diferente de 1, é como se eu tivesse, por exemplo, 1 sobre x ao quadrado, 1 sobre x à terceira, 1 sobre x à quarta, 1 sobre x a menos 2. Toda vez que a gente tem 1 sobre x elevado a alguma coisa, a gente passa ele para o numerador trocando o valor da potência e integra daquela coisa do tipo x elevado a soma e passa dividindo, mais 1 e passa dividindo, certo? Então, foi essa a ideia que eu tive. Então, se você ficou perdido, vamos escrever tudo isso. Vamos separar em dois casos. Primeiro caso, P igual a 1, e o segundo caso, P diferente de 1. Ok? Essa foi a linha de raciocínio que eu tive e acabou dando certo. Primeiro, resolvido já. Tá? Isso aqui não tem a gente que resolver de novo. Isso aqui já foi resolvido no exemplo... foi 1 ou 2? 2.
que é o caso do P igual a 1. E a gente viu que dava divergente, né? É bom escrever aqui, isso aqui dava divergente para o P igual a 1. Agora vamos pensar no caso 2, que a gente precisa resolver aqui genericamente. Se o meu P é diferente de 1, então... Bom, agora é o processo que a gente vem fazendo desde o exemplo 1, 2 e 3. Primeiro eu vou calcular a primitiva, 1 sobre x elevado a p dx. Pessoal, p é constante, tá? A variável é x. Isso é a mesma coisa que x elevado a menos p, é assim que a gente procede, né? Se fosse 1 sobre x ao quadrado, como que é? Passa x elevado a menos 2. Se fosse x elevado a menos 3, 1 sobre x elevado a menos 3, passaria para cima como x ao cubo, ok? E aí, integral de x elevado a alguma coisa é a coisa soma 1 e passa a coisa dividindo. Não vou colocar constante, tá? A gente já falou sobre isso nos exemplos anteriores também, porque depois eu vou acabar colocando o t e fazer o t explodir para o infinito. Eu só vou escrever isso aqui como x elevado a 1 menos p, só para eu colocar o positivo na frente do negativo. Ok? Próxima etapa, essa aqui é a primeira, próxima etapa aqui, eu vou colocar de 1 até t, né? Substituindo o infinito por t, para depois fazer ele explodir para o infinito. 1 sobre x elevado a p dx vai ficar, então, x elevado a 1 menos p sobre 1 menos p no intervalo de 1 até t. Aqui eu estou aplicando o teorema fundamental do cálculo. Cuidado, tá, gente? O t e o 1 vão substituir no x, não vai me colocar no p de pato, tá? É no x, tá certo? Porque a integral depende de x, t é uma constante, p é constante também. É uma constante que a gente pode para o infinito depois. No limite, ela é uma variável, mas na integral, ela é uma constante t, tá? Então, isso aqui vai ficar t elevado a 1 menos p dividido por 1 menos p, menos... esse menos é do teorema fundamental do cálculo. 1 sobre 1 elevado a qualquer coisa dá 1, dividido por 1 menos p. Pessoal, eu vou escrever isso aqui num denominador só. Então, isso daqui vai ficar t elevado a 1 menos p menos 1, todo mundo sobre 1 menos p. Logo, né, como que vai ficar a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x a p dx? Tá vendo que é repeteco, eu só adaptei por um problema teórico, tá? Isso daqui fica o limite de t tendendo a mais infinito de t elevado a 1 menos p menos 1 dividido por 1 menos p. Pessoal, talvez vocês não tenham enxergado uma coisa que eu vou fazer aqui agora. É melhor eu separar, então. Presta atenção, ó. Eu vou quebrar isso aqui como sendo esse limite aqui, ó. Limite de t tendendo a mais infinito. Então, eu jogar esse 1 menos p direto para fora. Mas, às vezes, vocês não enxergam isso. Então, ó, vamos fazer assim, ó. 1 sobre 1 menos p vezes, ainda está dentro do limite, t 1 menos p menos 1. Agora, presta atenção, vou fazer duas coisas ao mesmo tempo aqui que eu acho que a gente tem condições. Esse 1 sobre 1 menos p, no limite, é uma constante. Tá certo? Ó, eu só quebrei isso aqui, ó. 1 vezes desse dá esse e 1 menos p tá aqui. 1 menos p é uma constante que eu joguei para fora do limite. E prestem atenção no que eu vou fazer aqui agora, porque eu enxergo melhor desse jeito. Eu não quero deixar como t elevado a 1 menos p. Eu vou fazer assim, ó. 1 sobre... Esse t elevado a 1 menos p, eu quero passar o t para o denominador. Porque quando o t explode para o infinito e está no denominador, a gente tem uma ideia melhor. 1 sobre a coisa que está indo para zero, 1 sobre alguma coisa que está indo para infinito vai para zero. Isso é linha de raciocínio, não tinha obrigação de fazer isso, tá? Repito. Mas eu vou pegar esse t elevado a 1 menos p e eu vou passar ele para o denominador do tipo 1 sobre, aí não vai ficar t elevado a 1 menos p, fica t elevado a p menos 1. Por quê? Porque se ele está no numerador, ele passa no denominador com o sinal trocado. Perfeito? Repito. Se aqui era 1 menos p, ele vai para o denominador como t, p menos 1. Era obrigado a fazer isso? Não, mas eu prefiro melhor porque, ó, 1 sobre t e o t está indo para infinito é 1 sobre uma coisa que está indo para infinito. Só que a gente tem que tomar cuidado com esse p a menos 1, nem sempre vai dar zero, tá? Então, menos 1 é o limite que eu tenho que analisar. Ok? Agora, presta atenção, que é o motivo que leva vocês a entender por que eu passei do numerador para esse denominador aqui, ok? Pelo seguinte, se o teu P, veja bem, se o teu P é um número maior do que 1,
maior do que 1. P menos 1 é um número positivo. Se P é maior do que 1, um número maior do que 1 menos 1 dá um número positivo. 1 sobre T elevado a qualquer número positivo, quando T vai para infinito, explode para zero. Tá claro? E se teu P for menor do que 1? Qualquer número que é menor do que 1 subtraído de 1 vai dar negativo. T elevado a um número negativo, 1 sobre T elevado a um número negativo, rascunhão aqui, ó. Vou pegar um rascunho para vocês de novo. 1 sobre T elevado a um K, onde esse K é um número negativo, ele passa como menos K, só que aqui ele vai ser positivo. Certo? Agora, como T vai para infinito, isso vai para infinito. Tem um T elevado a 2, T elevado a 3, T elevado a 4. Onde esse meu K aqui é o menos P menos 1, menos P mais 1 ali, alguma coisa assim. Certo? Bora escrever tudo isso daí, então. Assim, se o teu P for maior do que 1, como eu acabei de escrever, então, acabei de descrever, falar na verdade, né? P menos 1 é maior do que 0, de forma que a minha integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a p dx é 1 sobre 1 menos p, que é aquela constante que está para fora. Nem precisava pôr parênteses, mas vamos pôr, vai. É o limite de t indo para mais infinito de 1 sobre... Só estou copiando aquele limite que a gente obteve, tá? Menos 1. Veja bem, esse cara, então, é maior do que 0. Tá, ó. P menos 1 é maior do que 0. 1 sobre T elevado a um número positivo, tudo isso vai para 0. Porque é 1 sobre... Imagina assim, ó, T elevado ao quadrado, T elevado ao cubo, T elevado à quarta, T elevado à quinta, T elevado à décima, T elevado a 10,96, que seja, é um número maior do que 1. T elevado a qualquer coisa positiva vai para infinito. 1 sobre infinito vai para 0. Moral da história, esse limite todo, ele vai dar 1 sobre 1 menos P vezes menos 1. E aí eu vou escrever ele como desse jeito, ó, 1 sobre P menos 1. Ó, eu multipliquei o menos 1 aqui embaixo. Dá na mesma, podia ser no numerador e deixar desse jeito aí, ok? Eu deixei desse jeito. E agora, para finalizar, se o P é menor do que 1. Se o P é menor do que 1, então P menos 1 é menor do que 0, de forma que... antes de eu terminar esse de forma que aqui, fazer a conta, eu quero relembrar vocês por que eu peguei P maior do que 1 e P menor do que 1. Porque eu percebi essa coisa aqui, de que se for positivo vai para 0, que se for negativo vai para infinito. Negativo, positivo, P menos 1, eu me refiro, tá? E o mais interessante é que quando você pega P maior do que 1 e P menor do que 1, você está pegando todos os valores automaticamente de P diferente de 1. P maior do que 1 e P menor do que 1, ou seja, pegou todo mundo com exceção do 1. E aí a gente resolveu essa etapa 2, a 1 já estava resolvido, portanto nós pegamos P igual a 1 e P diferente de 1, ou seja, todo P real. Perfeito? Continuando, de forma que a integral de 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a p dx é 1 sobre 1 menos p, limite de t tendendo a mais infinito de 1 sobre, quanto que dava? Era t elevado a p menos 1, acho que era isso, deixa eu confirmar, t elevado a p menos 1, aqui. Pessoal, para vocês verem melhor agora, como esse cara ele é uma potência negativa, eu vou passar ela para cima, trocando o sinal, ela fica positiva. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 1 menos p, vezes limite de t tendendo a mais infinito de t, vê se vocês entendem, vai ficar menos p menos 1, menos 1. Só que tudo isso daqui é positivo. Por quê? P menos 1 é negativo. Com esse menos, tudo isso fica positivo. T elevado a um número positivo quando T explode para o infinito, vai dar o quê? Vai dar mais infinito. Então, esse vai dar um número, né? Um número diferente, no caso que não dá, o P nunca é 0, né? Então, não tem problema. É menor do que 1 e maior do que 1. Então, não tem problema de ser aqui. Isso aqui vai dar mais infinito. Portanto, só para finalizar, essa integral 1 até mais infinito de 1 sobre x elevado a p dx é convergente
Se P é maior do que 1, que foi o que a gente colocou aqui, e é divergente para P menor do que 1 e P igual a 1, ok? E, além disso, né, e o valor da integral de 1 a mais infinito de 1 sobre x elevado a p dx é 1 sobre p menos 1. Esse é o valor da integral, para todo p maior do que 1, tá? Todo p maior do que 1. E é divergente para p menor ou igual a 1. Perfeito? Pessoal, presta atenção aqui, ó. Naquele caso do 1 sobre x ao quadrado, naquele exemplo que a gente resolveu do 1 sobre x ao quadrado, quando eu aplicava o limite, a área dava 1. Dava 1 a área. Quando era 2 aqui. 1 sobre x ao quadrado. 1 sobre 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Sobre 1 dá 1. Bateu. Tá certo? Aqui é um caso genérico. E assim nós encerramos essa aula. E eu aguardo vocês para a gente começar a falar da última aula teórica dessa playlist, que é Integrais Impróprias, parte 2, quando eu tenho uma descontinuidade infinita dentro do meu intervalo, ok? Então, muito obrigado por essa aula com vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu, galera. Um grande abraço.